Capítulo 11. Ora, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que pessoas das nações também receberam a palavra de Deus. De modo que, quando Pedro subiu a Jerusalém, os patrocinadores da circuncisão começaram a contender com ele, dizendo que ele tinha ido à casa de homens incircuncisos e havia comido com eles. Em vista disso, Pedro principiou e prosseguiu a explicar-lhes as circunstâncias, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e tive num transe uma visão, alguma sorte de vaso descendo, como um grande lençol de linho sendo abaixado pelas suas 4 extremidades, desde o céu, e chegando-se a mim. Fitando os olhos nele, fiz observações e vi quadrúpedes da terra, e feras, e bichos rastejantes, e aves do céu. Ouvi também uma voz dizer-me: Levanta-te, Pedro, abate e come. Mas eu disse: Absolutamente não, Senhor, porque nunca entrou na minha boca nada aviltado ou impuro. Pela segunda vez a voz do céu respondeu: Para de chamar de aviltadas as coisas que Deus purificou. Isto ocorreu pela terceira vez, e tudo foi novamente puxado para o céu. Também eis que naquele instante havia 3 homens parados junto à casa em que estávamos, tendo sido mandados a mim desde Cesareia. O Espírito me disse assim, que eu fosse com eles, não duvidando nada. Mas estes 6 irmãos também foram comigo, e nós entramos na casa do homem. Ele nos relatou como tinha visto um anjo em pé na sua casa e dizendo: Manda homens a Jope e manda buscar Simão, que é cognominado Pedro, e ele te falará aquelas coisas pelas quais podes ser salvo, tu e toda a tua família. Mas, quando eu principiei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, assim como tinha também caído sobre nós no princípio. Em vista disso, lembrei-me da declaração do Senhor, como costumava dizer: João, da sua parte, batizou com água, mas vós sereis batizados em Espírito Santo. Se Deus, portanto, deu a mesma dádiva gratuita a eles, como também dera a nós, os que temos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder obstar a Deus? Ora, quando ouviram estas coisas, assentiram e glorificaram a Deus, dizendo: Pois bem, Deus tem concedido também às pessoas das nações o arrependimento com a vida por objetivo. Consequentemente, os que tinham sido espalhados pela tribulação que surgiu por causa de Estevão foram até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não falando a palavra a ninguém, senão a judeus. No entanto, dentre eles havia alguns homens de Chipre e de Cirene, que vieram a Antioquia e começaram a falar ao povo que falava grego, declarando as boas novas do Senhor Jesus. Além disso, a mão de Jeová estava com eles, e um grande número, tornando-se crentes, voltaram-se para o Senhor. O relato sobre eles chegou aos ouvidos da congregação que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a benignidade merecida de Deus, alegrou-se e começou a encorajar todos a que continuassem no Senhor, tendo isso por objetivo do coração, pois ele era homem bom e cheio de Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável foi acrescentada ao Senhor. De modo que ele partiu para Tarso, a fim de fazer uma busca cabal por Saulo. E depois de o achar, trouxe-o a Antioquia. Aconteceu assim que por 1 ano inteiro se ajuntaram com eles na congregação e ensinaram uma considerável multidão. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por providência divina, foram chamados cristãos. Ora, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, de nome Ágabo, levantou-se e passou a indicar, por intermédio do Espírito, que uma grande fome estava para vir sobre toda a terra habitada, a qual de fato ocorreu no tempo de Cláudio. Assim os 2 discípulos resolveram cada um deles, segundo o que podia,
prover aos irmãos que moravam na Judéia uma subministração de socorros. E isto fizeram, mandando-a aos anciãos, pela mão de Barnabé e Saulo.